Professora Ana, muito obrigado pelas instigantes reflexões e, dando continuidade, eu passo agora a palavra ao nosso super-homem multitarefas, professor Marcos Errar, que falará sobre direito fundamental à proteção de dados e autodeterminação informativa. Bom dia, meus amigos. Deixa eu começar saudando aqui a mesa, meu queridíssimo Geraldo, Simone, Ana, Caitlin. A gente descobriu aqui um parentesco na mesa, tem 2 frasão na mesa, vocês perceberam? A gente normalmente começa agradecendo a organização, mas deixa eu agradecer a cada um que veio para cá. Quem veio de longe, quem veio de perto, aos colegas professores que pararam suas atividades. Não é fácil voltar a se deslocar depois de tanto tempo em atividades remotas. São vocês que fizeram esse evento. Então, professor Gustavo, me permita, em vez de a gente agradecer a organização, deixa hoje eu agradecer a audiência, tá certo? Porque foram vocês que fizeram isso possível. Que isso seja uma retomada de muitos encontros para a gente daqui para frente. Bom? Se a gente pegar a programação no BD Civil 2019 e a gente vê o espaço que a gente dedicou à tecnologia, a gente vai ver que já tinha algumas cimentinhas lá. Mas na mesa de titularidades ontem, na mesa de sucessões ontem, hoje, numa mesa específica tratando do assunto, vocês viram o espaço que a gente passou a dar de atenção para essas questões. Tá? E o que é que eu queria chamar a atenção para vocês? A LGPD é uma lei diferente, porque ela é de 18. E em 18 a gente não estava trancado dentro de casa. Mas ela só entra em vigor no final de 2020, em setembro de 2020. Nós estamos fazendo, mês que vem, lá para o dia 18, 2 anos de vigência da LGPD. Só que tanta coisa aconteceu nesses 2 anos e parece também não aconteceu nada, porque a gente não lembra direito o que a gente fez nesse tempo, parece que a gente apagou da cabeça da gente. Só que isso, em termos de efetividade da legislação, é complicado, é perigoso, é ruim. Fica a impressão que a lei não pegou ou que a gente não precisa mais se preocupar com ela, que ela passou. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa para vocês, e Ana facilitou muitíssimo a minha vida aqui. A gente precisa, enquanto operadores de direito, entender qual é o nosso papel nisso tudo. Já que a tecnologia pode fazer muita coisa, a gente tem que lembrar sempre que, apesar de poder fazer muito, não se pode fazer tudo. Porque a gente não pode abrir mão e transigir em relação a direitos fundamentais. Se a gente está num evento, pessoal, sobre os 20 anos do Código Civil, a gente costuma chamar a atenção para uma mudança e uma virada de paradigma que esse Instituto representa, de colocar a pessoa no centro das relações, de ter uma preocupação, tá, com questões existenciais. Vamos levar em consideração o seguinte: qual é o fundamento para a gente proteger dados pessoais? Por que eu preciso protegê-los? E essa resposta mudou nos últimos 2 anos. Porque em 18, quando a LGPD aparece no sistema, se você vai ver os textos, e com a grande influência do professor Rodotá no nosso país, o fundamento era a privacidade. E se dizia o seguinte: olha, a gente precisa repensar a privacidade, a gente precisa entender a privacidade em outras esferas, para poder daí a gente conseguir encontrar uma fundamentação para as questões que envolvem proteção de dados. E faz sentido porque naquela época a gente não tinha, no texto da Constituição, um dispositivo específico que tratasse de proteção de dados. E é logo no primeiro ano da pandemia que o nosso Supremo Tribunal Federal começa a tratar da possibilidade da gente enxergar, ainda que de modo implícito, um direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, no transcurso da LGPD, a gente passa a ter 2 momentos. Um momento onde a maioria dos textos trabalham a privacidade como sendo o ponto de partida para as discussões sobre proteção de dados pessoais, até que a gente passa agora a ter um direito fundamental. E aí a pergunta é o seguinte: essa é a única diferença? Quando a gente fala de privacidade, em geral a gente se lembra logo de segredo. Privacidade para a gente tem uma conotação negativa. Por que negativa? Não interfira comigo na minha casa, não interfira comigo nas minhas correspondências, não interfira comigo nas minhas comunicações. Aliás, privacidade não está no texto da Constituição. A gente tem vida privada, a gente tem intimidade. Mas a gente consegue encontrar sigilo de correspondência, a gente consegue encontrar sigilo de comunicações dentro do texto da Constituição. Mas onde é que aparece privacidade escrito desse jeito? Eu vou entrar na máquina do tempo para 2014, e a Caitlin vai lembrar das falas dela sobre o Marco Civil da Internet. E lá está escrito com todas as letras privacidade.
Depois a gente vai para a própria LGPD, e a gente vai encontrar lá como os fundamentos a privacidade. Tá? E por que eu estou colocando isso para vocês? Porque quando a gente começou a discutir a LGPD, a gente falava de privacidade, a gente falava de privacidade de duas maneiras diferentes. Primeiro é o seguinte, a gente não precisa esperar os programas ficarem prontos para se preocupar com isso. Desde a concepção do programa, a gente precisa entender que privacidade é algo importante. Mas acontece que qual é o padrão de privacidade? A gente tem que levar em consideração que menos é mais. Quanto menos você trabalhar com dados pessoais, menor a possibilidade de você ter vazamento, menor a possibilidade de você ter problema. Então, o padrão deve ser de tratamento mínimo e não de tratamento máximo. E vejam, todas essas referências à privacidade que eu estou tratando para vocês aqui, são privacidade num aspecto de liberdade negativa. Eu tenho o direito de fazer cessar interferências alheias de terceiros em relação à minha pessoa. Mas a pergunta é, isso é suficiente? Nessa primeira fase, e aí vamos voltar para o Rodotà nos nossos textos traduzidos aqui, e como marco teórico mais importante para mim, entre os autores brasileiros, ele vai tratar privacidade relacionada à informação, relacionada a segredo, a sigilo. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o problema é que o modelo econômico atual é um modelo onde os dados são uma commodity. E a gente não pode prescindir da circulação de dados para o tipo de vida que a gente tem hoje em dia. Então, se eu não posso impedir que os dados circulem, então esse paradigma de informação / segredo não vai atender mais a gente. A gente precisa buscar um novo paradigma. E se nós somos operadores de direito e a tecnologia pode tudo, mas não pode muito, mas não pode tudo, nós estamos sendo chamados agora para poder apresentar limites para essa situação. E aqui a minha fala hoje é para provocar vocês em relação a como é que a gente vai construir esses limites. Tá? Uma adequada tutela da privacidade, dos dados pessoais, pode se limitar à privacidade? Vocês já sabem que a resposta é negativa. E eu vou começar a construir um raciocínio voltando para a decisão mais citada da Corte alemã, da Corte Constitucional Alemã, que fala da Lei do Censo de 1983. Se a gente vai ler a fundamentação do voto, o que mais me chama a atenção é que a fundamentação do voto parte da ideia de que nós temos que garantir a todo mundo que está aqui o livre desenvolvimento das nossas personalidades. Então, a gente pode começar a remeter que dados pessoais seria uma nova classe de direitos de personalidade, mas se a gente vai associar privacidade e dados pessoais e tudo é a mesma coisa, a gente precisa de dois direitos diferentes. Se nós temos um novo direito na nossa Constituição, qual seria o conteúdo desse novo direito? Vejam que a noção de privacidade para a gente é uma noção que a gente baseia muito na dicotomia. Eu tenho que ter o espaço público para eu ter o espaço individual, íntimo, privado. Só que acontece que quando a gente fala de dados, essa dicotomia não é suficiente, meus amigos. Por que não é suficiente? Porque, para além dos dados pessoais, todos nós temos uma identidade pública. E a gente tem que pensar a relação de proteção de dados numa perspectiva relacional. Aquilo que é caro para mim, aquilo que é importante para mim, mas aquilo que eu preciso compartilhar com as outras pessoas para eu trabalhar, para eu interagir, para eu estudar, para eu continuar me relacionando em sociedade. E nessa perspectiva que eu quero colocar para vocês, a gente tem dois caminhos. Eu tenho lido textos que me preocupam, que dizem assim, a privacidade morreu. Não, ela não morreu. Como os princípios clássicos dos contratos são utilizados por a gente em várias aulas como ponto de partida para iniciar uma reflexão, entender que aquilo já não é mais suficiente, que a gente precisa agregar mais alguma coisa e que o modelo não é de exclusão, o modelo é de coexistência. Então, eu parto de uma noção de proteção à privacidade, mas entendo que a proteção de dados não se dá só no ambiente particular, a gente também precisa proteger os dados que estão no ambiente coletivo, inclusive os dados públicos, por mais estranho que isso pareça. Se as informações já são públicas, se os dados são públicos, por que eles têm que ser protegidos? Porque o nosso marco regulatório estabelece que o tratamento de dados, em qualquer das suas fases, tem que ter uma finalidade específica. E a gente precisa saber que finalidade é essa. Em uso secundário dos dados, precisa ser justificado, precisa ser esclarecido e precisa ser informado às partes antes que ele aconteça.
E todos nós temos cadastros que a gente fez antes de 2018, quando não existia a LGPD, e antes de 2020, quando ela já existia, mas ela ainda não estava em vigor. Só para colocar essa ideia para vocês aqui. Então, eu queria sugerir que a gente começasse a pensar em qual é o conteúdo que a gente vai preencher a expressão direito fundamental à proteção de dados. Talvez, num aspecto particular, relacionado à privacidade, uma privacidade informacional, mas levando em consideração que no ambiente público ele é relacional, ele é correspectivo. E aí, proteção de dados está relacionado a controle de acesso, mas controle da integridade dos dados. Eu preciso saber que informações o outro tem a meu respeito. Porque se eu não sei que informações o outro tem a meu respeito, ele pode me manipular e eu não vou nem perceber. E na hora que eu descobrir que informações ele tem a meu respeito, eu posso verificar se as informações estão corretas ou se elas precisam de atualização. Se as informações estão corretas e ele tem informações a meu respeito, eu preciso saber com que finalidade ele vai utilizar aquelas informações. Porque a partir desse momento, vai nascer para mim a possibilidade de eu me opor àquele tratamento de dados que não está de acordo com o marco regulatório que está estabelecido e está em vigor no nosso país. E aí, a gente vai fazer uma relação aqui entre privacidade, proteção de dados, inteligência artificial, sem dar spoiler do que ainda vem pela frente aqui na nossa mesa. Qual é a relação íntima entre algoritmos, inteligência artificial e proteção de dados? Pessoal, um algoritmo sem dados para ele processar não faz absolutamente nada. É um carro sem combustível, ele está parado. E eu preciso justamente da informação ou do banco de dados, para que a gente possa, processando essas informações, tirar algum conhecimento que tenha uma destinação econômica, social e o que seja em relação a isso. Então, a minha sugestão para vocês é que a autodeterminação existencial informativa, partindo aqui do ponto que o professor Paulo parou ontem, ela precisa ter um conteúdo estabelecido. Vamos pensar um pouquinho sobre esse conteúdo. Que tal a gente pensar que a autodeterminação está relacionado a conhecer que dados estão sendo usados e ter a possibilidade de dizer que existe um limite, que algumas informações não deverão ser usadas, não poderão ser utilizadas, sobretudo quando são sensíveis ou tratadas de modo sensíveis para causar discriminação. Que tal a gente pensar que o nosso direito à proteção de dados pessoais envolve saber quem são os agentes de tratamento? Conhecer as pessoas que estão processando esses dados, se elas estão compartilhando com alguém, como, quando e por quê. E aí vem um problema, pessoal, que a gente está no momento que a gente só se preocupa com a primeira fase do tratamento, que é a coleta. Mas depois que você preenche o cadastro, para onde ele vai? Depois que você precisa ir numa consulta médica, ir no centro médico para você ingressar para o consultório, você tem que deixar uma foto, fazer um reconhecimento o biométrico para entrar. Quem é que vai ter acesso àquela informação um ano depois? Eu comecei a pensar nisso quando eu cheguei no hotel aqui. Eu cheguei no hotel aqui e a moça fez assim, bem-vindo, o senhor não vem aqui desde 2018. E por que ela guardou a minha informação de 2018 até agora? Para que finalidade? E o que é que ela fez com essa informação? Então, hoje, a gente vai abrir um site e diz assim, esse site coleta cookies, e aí você começa a ficar com medo. Mas você não se preocupa quando você faz uma compra e você já recebeu a mercadoria, e já que terminou o prazo de garantia daquela mercadoria, até quando seus dados vão permanecer naquele portal e para que finalidade eles vão ser utilizados. A operação de tratamento de dados tem começo, meio e fim. Quem coleta, quem armazena, quem usa, por que usa, até quando e como é que se descarta. É bem mais complexo do que isso. Tá? E mais, pessoal, a gente tem direito de retificar as informações, a gente tem direito de pedir atualização das informações e a gente tem direito a pedir explicação de que dados foram utilizados para determinadas decisões que são automáticas, utilizando com base em algoritmos. Talvez aqui, no direito à explicação, esteja uma das maiores agendas da gente daqui para frente. Explicação e revisão. E o Brasil está contra a maré. Nos outros sistemas de proteção de dados mundo afora, quando a decisão é automática, feita pela máquina, pelo algoritmo, pela inteligência artificial, tá? O direito à revisão e o direito à explicação exige participação de um ser humano.
mas o nosso governo federal achou que isso não era relevante para cá. E é engraçado você ver um europeu horrorizado de como é que a gente deixou passar. Talvez seja o maior pecado para mim da LGPD em matéria de interesse e proteção de dados, seja a não exigência de participação humana num processo de revisão de uma decisão automatizada. E isso, sim, está dentro do conteúdo de proteção de dados pessoais. E, para terminar, vamos pensar um pouquinho sobre consentimento. Porque a gente tem um viés do mundo negocial, contratual. E, para nós, quando alguém faz uma proposta e você acorda sobre bem, sobre objeto, sobre o preço, a gente entra no mundo dos contratos e, daquele momento em diante, a gente vai discutir a eficácia, mas a gente não discute mais a hora que a gente acordou, a hora que a gente deu o consentimento. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o consentimento na LGPD pode ser retirado quando a base de tratamento de dados é apenas a sua declaração de vontade. E a questão é que, normalmente, a gente está numa relação de assimetria de poder. A pessoa que pede o nosso consentimento para poder fazer a operação de tratamento de dados, ela sabe mais da tecnologia do que a gente, ela tem mais informações de como é que aquilo funciona, e muitas vezes a gente não sabe, não entende nem direito como é que a gente estava conversando aqui e, de repente, está aparecendo no seu Instagram um anúncio patrocinado daquele assunto que você estava falando aqui. Como é que isso aconteceu exatamente? A gente desconfia que tem algo a ver com a tecnologia, mas como e de que maneira isso se instrumentaliza, a gente não faz ideia. Então, hoje, a discussão é que a gente está focando a proteção de dados num paradigma, numa relação paritária. Como se, na hora que a Meta ou a Alphabet pedissem acesso aos nossos dados, a gente estivesse no mesmo plano, em condições de igualdade, para discutir os termos de uso, entender o que está escrito ali e tomar uma decisão livre e consentida. A minha pergunta é assim que se verifica? É assim que acontece? Além do mais, se eu perguntar a vocês quanto é que valem os seus dados pessoais, você tem um número para me dizer? Ontem a gente descobriu quanto é que valia os perfis do professor Rodrigo Toscano. Mas a gente percebeu, vocês viram que eu dei um valor para o que a professora Simone, que foi quem faz os cálculos, quem quiser, procure a Simone, tá certo? É tratar inbox, tá? Ela vai virar corretora de perfil. O que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: quanto é que você paga para usar o Instagram? Quanto é que você paga para usar o Facebook? Eu não sei, mas eu pago caro. Porque o esforço que eles fazem para eu não sair desses lugares, e o esforço que eles fazem para, quando eu passo um dia ou dois sem acessar essas redes, me trazerem de volta a todo custo, mostra que a gente está remunerando, e está remunerando bem. O problema é que eu não sei se a qualidade do serviço é compatível com o que eu estou pagando, porque eu não faço ideia de quanto é que custa aquilo que eu estou oferecendo para eles. E é aqui que a gente tem que começar a raciocinar. O espaço do consentimento, tal qual foi desenhado pela LGPD, me preocupa, porque parece que depositou nos ombros da gente o peso e a responsabilidade da gente ter que fazer a proteção de dados, quando não me parece ser um trabalho isolado de cada um de nós. Precisa ter uma questão de uma regulação prospectiva que possa trabalhar para que a gente, trabalhando Estado, sociedade, codificação, a gente consiga tentar preencher um conceito. E eu dizia a Kate, antes de começar, Ana disse que não trouxe respostas, que tinha trazido indagações. E eu fiz a seguinte provocação a Kate: será que daqui a 10 anos a gente vai ter alguma resposta? A questão é que, enquanto a gente olha para o metaverso, a gente esquece do cadastro que a gente fez hoje de manhã. Enquanto a gente pensa no NFT, o técnico liga para você e diz assim: olha, o que o senhor quer fazer não pode, eu só posso fazer desse jeito. E os códigos têm que servir a gente, e as pessoas não podem servir os códigos. E a gente conseguiu essa conquista nas relações patrimoniais analógicas há 20 anos, quando a gente começou a trabalhar a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E por que a gente vai transigir por conta da tecnologia? Acho que o nosso compromisso tem que ser esse, com a proteção à pessoa em todas as suas dimensões, na física, na analógica e no mundo digital. E vamos continuar conversando, porque a gente tem muito trabalho nessa seara. Muito obrigado. Parabéns, professor Marcos, excelente exposição.